Vamos continuar em ritmo de Rita Lee. Nós vamos bater um papo com Tony Fonseca, que é produtor da única banda cover reconhecida pela própria Rita Lee, que está aqui ao vivo com a gente. Tony, boa tarde, seja bem-vindo. Tá tudo bem aí? Você ouve bem a gente? Boa tarde, David. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Cara, vou pedir desculpa porque vai ser difícil segurar a emoção. Com certeza. Para mim, eu acho que é o dia mais difícil da minha vida depois da perda da minha mãe. Poxa, Tony, a gente imagina, nós fizemos obviamente não dá para mensurar o tamanho da obra da Rita Lee nesse curto prazo de programa, mas a gente fez um flashback aqui e a gente sabe o tanto a relevância dela. Eu queria saber como é que foi esse momento de ter esse contato com a Rita, quando vocês tiveram a autorização, vamos chamar assim, para ser essa banda cover da Rita Lee. Como é que foi esse momento? Eu vou tentar falar em termos de Rita Lee. Tá bom. Eu vou tentar não chorar, porque isso não combina com a Rita. Essa coisa de assinar documento foi uma gaiatice, como ela mesma dizia para mim. Porque o nosso reconhecimento ele veio muito antes disso. Eu fui o primeiro cover da Rita em 1996, Legal. copiando uma turnê na época chamada Marca da Zorra. Foi onde ela viajou, a gente já tinha amizade, enfim. A minha mãe adorava ela, se davam super bem. E ela falou, pega todos os figurinos e copia, né? E acho que ela achou que eu ia copiar nada, sei lá. Só que eu fiz uma coisa além, eu copiei o show inteiro, inclusive com o cenário que tinha na época, que era uma coisa gigante, não cabia nem em casa isso. E aí ela me emprestou todas as roupas do show da época. Então, na verdade, e ela me assistiu em 1996. Né? Ela me assistiu, ela, o Roberto, a irmã dela, a Virgínia, Li Marcucci, Paulo Zina, a turma toda que era da banda na época. Né? E dali pra frente só a gente cresceu, nossa amizade, enfim, nosso carinho, o carinho que ela tinha por mim, pela minha mãe, enfim. Que legal. Falar dela é uma coisa muito louca, porque eu até falei isso agora há pouco para uma outra entrevista, parece que eu perdi alguém, a minha segunda mãe, como se eu tivesse duas mães, uma mãe adotiva e uma mãe verdadeira. E meio que se confunde o sentimento de não saber quem é quem. Imagina. Então isso é muito Rita Lee, né? E ela achava o máximo, ela sempre gostou do trabalho, né? E daí pra frente a gente, como eu falo sempre brincando, a gente começou a fazer gaiatices indo nos lugares, sempre preparando figurino novo, coisa nova, sempre com trabalho de pesquisa. Na verdade, eu nem precisei fazer muita pesquisa, porque eu vivi tudo isso. Né? Eu vivi nos anos 70, finalzinho dos 70 para 80, 90, até os últimos dias, né? E ela falava assim para mim, você é o único fã que me pergunta coisas técnicas. Eu nunca perguntava nada assim, nossa, adoro as músicas dela, mas eu perguntava, nossa, que timbre vocês usaram no violão tal, na música tal, que acorde é aquele na música, eu lembro da Marca da Zorra, porque era uma música inédita, que não tinha sido gravada até então, e era a abertura do show. E eu lembro de uma coisa muito louca que a gente fez, que o baterista virou para mim e falou, vamos copiar? Eu falei, vamos. E tinha uma dificuldade num determinado acorde. E o Roberto me mandou a letra cifrada por fax, naquela época era fax. E ele me mandou, e no dia seguinte a gente foi pro estúdio e gravou e entregou eu entreguei para ela, era uma fitinha cassete na época, para ela em mãos. Ô, Tony, e ela falou, só você mesmo para fazer uma coisa dessa, foi muito legal. Para esse depoimento que você está dando, mostra que tanto ela quanto o Roberto são pessoas extremamente generosas, né? De dar esse suporte para um fã. Né? No fim das contas, primeiro de tudo, você é fã. É um fã muito profissional. Um fã profissional. É verdade. Eles sempre, na verdade, não só comigo, com todo mundo. Todas as vezes que eu estive próximo deles, eles sempre generosos. No nosso último encontro, que é nessas imagens que estão aparecendo, que ela estava assinando a carta para nós, eu lembro de ter ficado com o Roberto mais de 1h30 conversando com ele ali do lado,
E eu até lembrei ele de coisas que ele não lembrava mais dos shows. Que ano foi esse, Tony, dessas imagens aí? Foi em 2018, se eu não me engano. Foi um pouquinho antes da pandemia. Foi a última aparição dela, quando ela lançou o livro Favorita. Né? Então, assim, desculpa, minto, foi o livro Amiga Ursa, que é sobre que ela resgatou uma ursa, que depois acabou vindo a falecer, tudo, enfim. E foi nesse dia aí, Amiga Ursa. Ô Tony, e houve espaço, houve momento para uma despedida, assim, você como fã, você próximo a ela, imaginava que esse dia da despedida pudesse não estar tão distante assim? Depois da luta contra o câncer, as internações mais recentes, você teve um momento para despedir dela nessa situação? Eu acho que a nossa despedida foi... não, eu acho que, né, pessoalmente foi nesse dia mesmo que ela assinou esse documento, mas eu acho que a nossa despedida já faz muito tempo, porque eu lembro de eu falar assim para ela em telefonemas. Nossa, eu tô com saudades e tal. Ela sempre brincava comigo, ela desligava, né? A gente se encontra em sonho. E é engraçado que muitas vezes eu sonhei com ela mesmo. E eu tenho muita loucura com essa coisa de sonho, porque eu sonho coisas bem diferentes. E eu sonhava com a gente trocando figurinha, dela vendo o show, eu assistindo dela, eu falando de música pra ela. É uma ligação muito forte, assim, muito legal. Tony, qual foi a primeira lembrança sua de ter ouvido a Rita Lee? Você lembra desse momento? Lembro. Essa história é sensacional. Eu tenho uma prima, não sei se ela deve estar nos ouvindo aí, vendo, chamada Vivian. E ela sempre tocou, minha tia naquela época, nos 60, 70, a menina tinha que tocar piano e o menino violão, né? E ela era pianista da família. Só que ela, assim, tinha aqueles almoços de domingo e a minha prima sentava a tocar os clássicos. Eu, na minha vã ignorância, achava aquilo horrível. Mas a gente era obrigado a escutar a Vivian tocando, né? Só que depois que os adultos se cansavam, né, já tinham esgotado o repertório, eles iam embora da sala e ela tocava tudo que rolava da juventude da época. Que legal. E esse dia eu lembro perfeitamente, ela tocou Mania de Você. E aí na minha cabecinha, aí falei assim, nossa, esse instrumento dá para tocar outras coisas. Esse instrumento não é tão chato quanto parece. E aí foi um boom, acho que, da minha carreira, porque dali foi assim, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero montar uma banda. Agora, uma outra passagem seguinte, que me marcou também, foi o primeiro show Babilônia, que eu vejo um som absurdo, uma parafernália de som no meu ouvido. E aí eu vejo uma mulher magrela, toda cor-de-rosa, toda de cor-de-rosa, com uma capa, uma coroa cheia de pedra na cabeça, com uma flauta transversal em formato de cetro, escrito Miss Brasil 2000. Para mim, a hora que aqueles acordes começaram no show, eu virei com meus irmãos e falei, eu quero fazer isso na minha vida. Que legal. E o destino foi tão louco, que eu acabei fazendo disso a minha profissão, com muito orgulho. É verdade. Né? Que legal. E assim, são 33 anos de carreira, né, que a banda existe. Dali para frente houve a necessidade de ter a pessoa feminina fazendo a Rita, né? Tivemos algumas cantoras, né? E continuamos hoje, né? Fazendo shows pelo Brasil, onde pedem. Só que assim, eu nunca vou perder isso, a família da Rita, o Roberto, enfim, e ela sabe onde ela estiver, que eu nunca vou deixar de ter o respeito de fazer bem feito. Claro. Dentro dos recursos que a gente tem, eu procuro fazer muito bem feito. E não tem um lugar que a gente passa que o pessoal não elogia nossos shows. E muita gente chora porque relembra de shows dela. Tony, eu queria, nesse momento, como se você fosse realmente um representante da família, o representante dos fãs, a gente quer deixar os nossos sinceros sentimentos, que Deus acolha todos vocês, todos nós, né, que vamos ficar com saudade e que ela seja muito bem recebida. Muitíssimo obrigado pela sua atenção aqui na Hora da Venenosa. E fica o nosso desejo, né, porque
vocês sendo a banda cover, representante, é um pedacinho que fica, né? É um pouco desse legado e que essa voz continue cantando e encantando muito ao relembrar sempre a gente da Rita Lee. Eu que agradeço e eu queria só deixar registrado aqui que o nome da nossa banda se chama Rocking Boys e foi ela que nos cedeu, né? E, inclusive eu deixei separadinho aqui, se eu puder mostrar rapidamente para vocês, o dia que ela escreveu esse nome para nós. Eu não sei se vai dar para pegar aí. Tá. Um pouquinho mais pro lado, pro outro lado. Pro outro lado aí. Vamos fazer o seguinte. Tô tentando me achar aqui. Eu quero a foto disso pra gente postar aqui nas nossas redes sociais também, essa lembrança e esse recado da Rita. Aí. Que legal. Que legal. Isso foi o dia que ela deu o nome num show, tá? Foi escrito por ela Rock'n'Ball. E só que se escreve rock com apóstrofe, né? Sensacional. E ela dizia, fala Rock'n'Ball, porque senão ninguém vai entender. É verdade. Tony, muitíssimo obrigado. Valeu demais. Um beijo pra você. Obrigado, eu que agradeço e vamos que vamos. E a Rita vai estar sempre eterna nos nossos corações. Isso mesmo. E desculpa a falsa modéstia, através da gente, a gente vai tentar relembrar ela ao máximo. É isso mesmo. Com certeza, contamos com isso. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado, Tony.